Fala aí, meus conterrâneos e conterrâneas. Tenha uma ótima noite. Aqui quem fala é Isaías Lucas e está começando mais um De Tudo Tem. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade à história da proclamação da República e vamos estar falando aí sobre a questão religiosa dessa época, sendo essa a nossa terceira parte deste vídeo. Então vamos lá ao vídeo. Desde, desde o período colonial, a Igreja Católica, enquanto instituição, encontrava-se submetida ao Estado. Isso se manteve após a independência e significava, entre outras coisas, que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem que fosse previamente aprovada pelo imperador. Beneplácito Régio. Ocorre que, em 1872, Vital Maria Gonçalves de Oliveira e Antônio de Macedo Costa, bispo de Olinda e Belém do Pará, respectivamente, resolveram seguir por conta própria as ordens do Papa Pio IX de exclusão dos maçons da Igreja. Como os maçons gozavam de um elevado nível de influência no Brasil monárquico, a bula não foi ratificada. Embora a adesão às ordens maçônicas fosse comum, Pedro II não era membro. Então, o que ele quis dizer nesse primeiro texto aí da questão religiosa? Que o Papa não aceitava exclusivamente os maçons, ele havia excluído eles daquela época, daquela influência sobre o Brasil, e que também o imperador não era um de seus membros. Vamos dar continuidade aí ao texto. Os bispos se recusaram a obedecer ao imperador, sendo presos. Em 1875, graças à intervenção do maçom Duque de Caxias, os bispos receberam perdão imperial e foram colocados em liberdade. Contudo, no episódio, a imagem do império desgastou-se junto à Igreja Católica, e este foi um fator agravante na crise da monarquia, pois o apoio da Igreja Católica à monarquia sempre foi essencial à sua subsistência. Questão militar. Os militares do Exército Brasileiro estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia, pela qual seus oficiais não podiam manifestar-se na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. Opa, vamos voltar um pouquinho para trás. Só um minutinho que eu me perdi aqui. Já li a questão religiosa. Eu passo para cá faz três partes. Vamos ver de novo aqui, me desculpe aí pelo ocorrido, é que eu tinha me perdido no enunciado. Os militares do Exército Brasileiro estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia, pela qual seus oficiais não podiam manifestar-se na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. Os militares não tinham autonomia de decisão sobre a defesa do território, estando sujeitos às ordens do imperador e do gabinete de ministros, formado por civis que se sobrepunham às ordens dos generais. Assim, no império, a maioria dos ministros da guerra eram civis.
Além disso, frequentemente os militares do exército brasileiro sentiam-se desprestigiados e desrespeitados. Por um lado, os dirigentes do império eram civis, cuja seleção era extremamente elitista e cuja formação era bacharesca, mas que resultava em postos altamente remunerados e valorizados. Por outro lado, os militares tinham uma seleção mais democrática e uma formação mais técnica, mas que não resultava nem em valorização profissional, nem em reconhecimento político, social ou econômico. As promoções na carreira militar eram difíceis de serem obtidas e eram baseadas em critérios personalistas em vez de promoções por méritos e antiguidade. Vamos lá dar continuidade. A Guerra do Paraguai, além de difundir os ideais republicanos, evidenciou aos militares essa desvalorização da carreira profissional, que se manteve e mesmo acentuou-se após o fim da guerra. O resultado foi a percepção da parte dos militares de que se sacrificavam por um regime que poucos consideravam e que davam maior atenção à Marinha do Brasil. Republicanos, atuação dos republicanos e dos positivistas. Dessa forma, não foi casual que a propaganda republicana tenha tido por marca inicial a publicação do Manifesto Republicano em 1880, ano em que terminou a Guerra do Paraguai, seguido pela Convenção de Itu em 1873 e pelo surgimento dos clubes republicanos que se multiplicaram, a partir de então, pelos principais centros no país. Além disso, vários grupos foram fortemente influenciados pela maçonaria. Deodoro da Fonseca era maçom, assim como todo seu ministério, e pelo positivismo de Auguste Comte, especialmente após 1881, quando surgiu a Igreja Positivista do Brasil. Seus diretores Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes iniciaram uma forte campanha abolicionista e republicana. As ideias de muitos dos republicanos eram vinculadas pelo período periódico à República. Segundo alguns pesquisadores, os republicanos dividiam-se em duas correntes principais: os evolucionistas, que admitiam que a proclamação da República era inevitável, não justificando uma luta armada; os revolucionistas, que defendiam a possibilidade de pegar em armas para conquistá-las, com mobilização popular e com reformas sociais e econômicas. Embora houvesse diferença entre cada um desses grupos no tocante às estratégias políticas para a implementação da República e também quanto ao conteúdo substantivo do regime a instituir. A ideia geral comum aos dois grupos era de que a República deveria ser um regime progressista, contraposto à exausta monarquia. Dessa forma, a proposta do novo regime revestia-se de um caráter social revolucionário e não apenas do de uma mera troca dos governantes. Golpe militar de 15 de novembro de 1889 e a proclamação da República. No Rio de Janeiro, os republicanos insistiram que o Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista, chefiasse o movimento revolucionário que substituiria a monarquia pela República. Depois de muita insistência dos revolucionários, Deodoro da Fonseca concordou em liderar o movimento militar.
Então, pessoal, neste primeiro vídeo da noite de hoje, porque eu também gravarei um segundo, é, é isso aí que eu queria estar mostrando para vocês. Então peço que quem não for inscrito se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e também comente aí, deixe nos comentários as suas sugestões e opiniões sobre o vídeo. Um feedback possível me ajuda muito aí. E também me acompanhe pelas redes sociais. Me aguarde até o próximo vídeo, que eu estarei fazendo a edição desse. E estarei postando, e assim que eu postar eu volto para lançar o outro. Então tenha aí uma boa noite e me aguarde até o próximo vídeo. Um forte abraço nos guerreiros e até mais.